Queridos irmãos, este é o programa Verbum da Diocese de Santo André, para refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Vinícius, que neste dia 30 de junho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, te convido a uma breve pausa para a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Normalmente, quando o Evangelho narra algum milagre, o efeito que esse milagre produz gera um impacto positivo. Quando Jesus, por exemplo, ressuscita o filho da viúva de Naim, é grande a alegria porque aquela mulher era extremamente vulnerável e necessitada da companhia e do apoio daquele filho. Mas no caso do milagre de hoje acontece algo curioso. A repercussão geral parece ter sido negativa, a ponto de Jesus ter sido amigavelmente convidado a se retirar daquela região. Às vezes, você também não tem a impressão de que o bem que você faz repercute negativamente no entorno em que você se encontra? A sua intenção foi boa, mas a recepção não foi a mesma. Você também não chegou a pensar em desistir de fazer o bem por causa disso? Diante de alguma recusa ou de alguma incompreensão que essa sua atitude positiva gerou nos outros? Jesus, no entanto, meus irmãos, nos indica como fazer. Ele segue o seu caminho. Parece que é necessário ter esse tipo de experiência frustrante na vida do discípulo, para que nem tudo sejam rosas. Se Jesus, nosso Mestre, viveu essa experiência, por que é que nós nos esquivaríamos de vivê-la também? Então que nunca, meus irmãos, nos cansemos de semear o bem, de espantar o mal. O mal nunca vai estar contente com o bem que nós fizermos. Ele sempre vai lutar contra mesmo. E como naqueles porcos, que do outro lado do mar de Gerasa nunca eram comidos pelos judeus, porque se tratavam de alimentos impuros, foram afogados no mar. O mar que também é um símbolo na Sagrada Escritura de tudo aquilo que é incerto, obscuro, ou seja, 2 símbolos negativos. Os porcos em si, como um alimento proibido, e o mar como símbolo de tudo aquilo que é incerto. O mal se ajuntou, os porcos e o mar. O mal se ajuntou, se concentrou, se reuniu num só lugar. Assim também, meus irmãos, o bem que nós praticarmos, mesmo que seja incompreendido, vai fazer com que o mal se concentre, se torne mais visível, para que possa ser combatido ou evitado pelas pessoas, identificável, seja um mal que tenha nome. Talvez o grande problema de hoje, da nossa cultura contemporânea, seja não distinguir o mal do bem e achar que coisas ruins, prejudiciais, sejam boas. E as pessoas se tornam vítimas do desaviso. Então, dessa forma, o testemunho dos santos que a Igreja celebra hoje na liturgia, os protomártires da Igreja de Roma, ou seja, os primeiros mártires de quando o cristianismo chegou em Roma, aquela questão toda de Nero, o incêndio de Roma que foi atribuído aos cristãos e que desencadeou uma grande perseguição. Isso escancarou o escândalo da maldade que havia no Império Romano, na pessoa do imperador, contra os cristãos. E o testemunho desses mártires ajudou a debelar esse mal, que se tornou identificável. Então que também nós, na prática insistente do bem, da caridade na nossa vida, possamos ajudar para que o mal cada vez mais não tenha espaço na nossa sociedade.
Com fé nessa intenção, invocando a intercessão dos protomártires de Roma, rezemos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que desça sobre você, sobre as suas intenções e necessidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.